Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Capitão América A Verdade, vermelho, branco e negro. É um lançamento da editora Panini, né? Que está trazendo aí várias edições referentes ao Capitão América. Afinal de contas, esse ano faz 80 anos, né, da criação do Capitão América. Alguns falam aí que seria 81, enfim, mas oficialmente são 80 anos do Capitão América. Então estão vindo muitas edições aí fazendo referência ao personagem, tá? Essa belíssima capa, aqui estão os autores Morales e Becker, né? Com essa belíssima capa aqui de Capitão América Verdade. Olha que capa bonita, que efeito bonito que essa capa faz, né? Realmente uma das capas mais bonitas aí de quadrinho, né, que nós temos no mercado e provavelmente que você terá e que eu tenho na minha coleção aqui, ok? Temos aqui a lombada, repetindo a arte aqui, né, da capa, aqui ó, no pé da lombada, autores Morales e Baker, Capitão América Verdade, vermelho, branco e negro, Marvel Comics, tá? Contracapa, mais uma bela arte aqui, Super Soldados sem glória, tá? E aí nós temos aqui 168 páginas contendo a verdade, né? Vermelho, branco e preto, né? De 2003, as 7 edições aqui, é um arco fechado, tá? E lá nos Estados Unidos não era Capitão América Verdade, era simplesmente Verdade, vermelho, branco e preto, tá? Saiu em 2003 esse quadrinho lá, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, o quadrinho tá muito legal, que história realmente incrível essa história aqui. Realmente o pessoal estava aguardando, pedindo e realmente vale muito a pena esse quadrinho aqui. Temos aqui mais uma bela arte aqui, né? Logo na entrada, Capitão América, A Verdade, Vermelho, Branco e Negro. As 7 edições aqui com seus títulos, tá? Os autores, né? Os artistas envolvidos, que são Robert Morales no roteiro e o Kyle Baker, né? Que está aqui na arte. Temos aqui esse texto que é importantíssimo, aconselho você, se você adquirir o quadrinho, leia esse texto, porque é um texto que vai te contextualizar com toda a história e te ambientar, vai te mostrar também que muitos dos fatos aqui do quadrinho estão fazendo referências a eventos reais, tá? Inclusive de experiências reais com seres humanos, com negros, né, fazendo com que eles fossem cobaias humanas com relação a alguns experimentos relacionados a sífilis, né, a doença sífilis. Temos também fazendo referência, como por exemplo aqui, a Semana Negra da Feira Mundial de 1940, que foi uma semana dedicada somente aos negros, onde eles poderiam entrar e usufruir de toda a feira, tá? Sendo que em 1940, né, se o racismo hoje ainda é forte nos Estados Unidos, imagina em 1940, onde os americanos, né, os brancos, não admitiam sentar ao lado de um negro dentro de um bonde. Imagina participar de uma feira ao lado deles. Então, foi separada aqui uma semana inteiramente para eles, né, para que eles pudessem então usufruir. Totalmente louco isso, né? Totalmente errado. Afinal de contas, né, seres humanos todos iguais ali, né? Mas infelizmente existiu isso, faz referência a isso aqui, porque são fatos que realmente aconteceram e é triste, é vergonhoso, mas aconteceram esses fatos e o quadrinho faz referência a eles, nos lembrando, não nos deixando esquecer dessas coisas vergonhosas, porque nós precisamos lembrar. Precisamos ter isso em mente para que isso não se repita mais do que já tem se repetido, né, nos dias de hoje. Mas enfim, voltando ao quadrinho, vamos lá dar uma olhadinha aqui no nosso quadrinho, começando aqui com o nosso personagem, o Isaiah Bradley, né? Que nós vamos ter aqui ele e a esposa visitando essa feira mundial de 1940 na Semana Negra, né? Onde o pessoal podia usufruir tranquilamente aqui sem sofrer nenhum racismo, sem sofrer nenhuma ofensa, sem sofrer nenhuma agressão. Mas mesmo aqui mostra que mesmo dentro dessa semana, nem todos os estantes eles poderiam usufruir ainda por conta da cor da pele deles, né? Então realmente a gente vê que o quadrinho vai tratar muito sobre isso, sobre racismo, né? Sobre essa questão racial e sobre como o homem branco, né,
se é que a gente pode dizer isso, que eu acho que é homem, homem, né? O homem mesmo, ser humano, homem. Mas como algumas pessoas fazendo essa separação por cor, se davam o direito, né, de humilhar outras pessoas, né, espancar, humilhar e até matar outras pessoas por conta do tom da pele, tá? E aí nós vamos ter aqui, vamos ser ambientados com alguns desses personagens, entre eles o primeiro deles que é o Isaiah Bradley, que é o nosso personagem principal aqui. Vamos ser ambientados a outros personagens aqui, né? E aí nós vamos ver que esses personagens todos aqui, eles vão ser cruciais para a história aqui, pelo menos quase até o final, né? Temos alguns deles, temos esse oficial aqui, são todos negros, tá? Porque a história vai tratar de experimentos, né, do exército americano envolvendo o super soldado. O super soldado que é exatamente aquele soro do super soldado que criou ali o Capitão América, né, que o Steve Rogers toma, né, em seu corpo ali, e ele vai se tornar o Capitão América, tá? Temos aqui o ataque de Pearl Harbor, que vai causar, em dezembro de 1941, que vai causar a entrada dos Estados Unidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E é nesse momento aqui que esses personagens, ou pelo menos alguns deles aqui que nós conhecemos, eles vão ser então obrigados a entrar para o exército ou vão se voluntariar a entrar para o exército. Alguns já estavam lá, como é o caso aqui do militar, né, que eu citei para vocês. Então nós vamos acompanhar um pouco a trajetória desses personagens. Está aqui o Isaiah Bradley, que foi um voluntário, ele quis entrar para o exército, tá? E aí chegando lá no exército existe uma base que é o Campo Carter, tá? No Mississippi. Em 1942, muitos soldados negros ali, né, um batalhão enorme de soldados negros. Isso foi questionado pelo capitão da base lá. Por que tantos negros estariam sendo alocados no, no campo dele, né? E aí é colocado para ele ali, né? E a gente já começa a entender que algo está por trás mesmo, que vai existir algo assim relacionado a eles, que eles estão ali não é por acaso, não foi uma coincidência. O governo, o exército coloca eles ali com um objetivo, né? E o objetivo é separar, né? É usar eles, né, como experimentos, como cobaias, né? E aí nós vamos ver que lá dentro, como o quadrinho trata muito de racismo, né? A gente vai ver que lá dentro do próprio exército, mesmo eles estando uniformizados, mesmo eles sendo oficiais como qualquer outros soldados ali, né? Mesmo assim eles eram espancados, eles eram humilhados, eles não tinham direito nem de ir ao banheiro. O mictório deles ficava do lado de fora, eles nem podiam entrar dentro do recinto do banheiro, eles tinham que fazer do lado de fora. Eram espancados, eram perseguidos, eram humilhados, né? Eram considerados como nada, mesmo estando servindo ao país, né? E aí chega um momento aqui que eles vão ser reunidos, né? Eles vão ser aqui separados, que nem gado mesmo, é um negócio revoltante, separados como se fossem gados, como se fossem animais. O capitão desse acampamento vai questionar tudo isso, ele vai ser assassinado na frente de todo mundo ali. Ou seja, o governo americano está realmente com planos ali secretos e muito mais importantes do que esse capitão, ou esse campo, ou esses homens negros que estão ali. Eles são separados como gados, amontoados como gados dentro desses caminhões. Os que não couberam dentro dos caminhões vão ser assassinados, afinal de contas, eles são descartáveis, né? E aí eles vão passar por essa experiência, né, de tomar esse soro. E aí todos esses homens, tanto os que foram assassinados mesmo, como esses que foram levados para passarem pela experiência, a família deles vai ser informada de que todos eles estão mortos, que todos eles aconteceu um acidente na base, lá no campo militar, e de que aconteceu uma explosão e que todos eles morreram nesta explosão, tá? Sendo que muitos realmente foram fuzilados, mortos, outros realmente morreram ali porque realmente explodiram, porque o soro foi realmente demais para eles, acabaram morrendo. E aqui eles testaram. A questão toda aqui é a seguinte, gente: o soro do super soldado foi feito ali, mas eles precisavam testar. E esses homens negros aqui, todos esses homens negros, eles foram colocados ali, centenas deles, para que eles fossem cobaias, né? Cobaias em quê? No sentido de que, para saber a quantidade correta que um corpo humano
aguentaria, ou seja, se colocasse de menos, o soro não faria efeito. Se colocasse de mais, ele acabaria matando esses homens, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, com esse cara aqui, ó. Ele tomou um soro com uma quantidade excessiva e ele acabou explodindo, né? O corpo dele explodiu. E aí eles iam fazendo as anotações. Por quê? Porque quando o Steve Rogers toma o soro lá, que a gente sabe a história da origem do Capitão América, ele já toma esse soro totalmente testado por esses homens, né? Ou seja, ele vai tomar um soro com a quantidade correta, segura, a substância testada, já totalmente desenvolvida para que o corpo dele não fosse destruído ou alterado, ou que ele pudesse sofrer qualquer avaria ali, mas que ele realmente pudesse se tornar o super soldado. Ou seja, não só ele, mas vários outros soldados brancos pudessem formar um exército de super soldados, tá? Só que, como a gente sabe a origem do Capitão América, deu tudo errado lá e ficou sendo só ele, né? Entre aspas, só ele ali, o super soldado. E aí as famílias ficam sabendo ali que os seus parentes estão mortos, né? Todos eles. Olha como é que eles ficam deformados aqui após o soro, né? Ficam realmente muito fortes, mas ficam deformados ali. A esposa do Isaiah Bradley não se conforma, quer ver o corpo do marido, e quando abre o caixão ali, vai ver que há um pedaço de um homem branco ali dentro. Ela vai questionar isso no exército. Olha aqui como o pessoal que sobreviveu vai ficando, tá vendo? O Isaiah tá aqui, ó. O Isaiah Bradley é esse, né? E aí, olha como é que o pessoal fica todo deformado. O melhorzinho é ele, tá vendo? O que mais deu certo, o soro que mais deu certo foi nele, né? Os outros já deu uma coisa errada ali, ou foi de mais, ou foi de menos, ou o organismo não absorveu direito, enfim. Sendo que nele o soro já estava um pouco mais bem desenvolvido, ele ficou, o mais normal foi ele ali. Enfim. A esposa dele, eles vão ser mandados lá para a Alemanha, né? A esposa dele não vai se conformar com o que ela viu, né? Aqueles pedaços de um homem branco, vai questionar. O pai de um deles aqui, ó, que é um cara, é um homem negro, né? Ele tem uma casa boa, ele tem dinheiro, né? Ele é alguém que trabalhou muito, que batalhou e conseguiu uma certa riqueza, né? E quando sabe da morte do filho, ele mata a mulher e a esposa. E isso vai causar lá na frente um efeito na vida desses super soldados aqui, tá? E aí eles estão, né, e alguns dias depois, alguns deles começam a morrer também, ou seja, mesmo que alguns não tenham morrido no momento que estavam passando pela experiência, depois, alguns dias depois, alguns deles morreram também, né? Foram poucos os que sobraram, foram 5 os que sobraram ali, né? Entre eles o Isaiah, né? E eles então partem para essa missão. Nós estamos vendo aqui a esposa do Isaiah questionando o exército, e é explicado para ela que quando acontecem explosões assim, que eles não conseguem identificar os corpos, que cada pedaço ali é considerado como todos os soldados, que eles não conseguem definir quem é quem. Então, todos são considerados um e todos os pedaços são todos os soldados, né? E aí ela entende que ela não vai conseguir identificar o marido. Até aqui, então, ela não fica muito conformada de que o marido dela realmente esteja morto, não. Enfim, ela fica com uma pulga atrás da orelha. E aí estão lá, né, os 5 super soldados na Floresta Negra, na Alemanha, né, enfrentando os nazistas, e a gente sabe que o soro do super soldado ele potencializa aquilo que o cara já é, né? Então eles tinham um certo rancor, uma certa raiva, né, dos brancos por conta de todo o sofrimento, de toda a perseguição, das vezes que apanharam, foram humilhados. Então isso potencializou neles aí, e eles matam esses nazistas aqui com muito gosto, né, com muita violência, com muita crueldade, um negócio realmente violentíssimo aqui. Só que eles, como eles não são invulneráveis, né? Quando acontece uma explosão, por exemplo, morre, né? Um deles já morreu aqui. Enfim, e aí, né, eles ficam revoltados porque alguns homens morreram somente por equipamentos médicos, né? E eles ficam assim aborrecidos com isso, sendo que a gente vai descobrir lá na frente que esses equipamentos médicos aqui, né, que eles não procuraram abrir para saber o que eram já substâncias do soro do super soldado, né? Desses experimentos, né, que estavam fazendo lá com os super soldados, né? Com esse soro do super soldado. E aí eles ficam sabendo da existência aqui, ó, em 1942,
do Steve Rogers. Eles estão lendo uma revistinha aqui do Capitão América, do Gibi, que faz referência aqui ao Steve Rogers, né? E aí eles ficam sabendo que realmente existe um Steve Rogers, né? Que ele realmente existe, que ele toma esse soro, que ele é um super soldado, só que eles sabem que eles são esse super soldado antes dele, né? E é nesse momento aqui que o Williams, né, que é o filho daquele homem que mata a esposa e se suicida porque fica sabendo que o filho morre, que é o Williams, quando ele fica sabendo que os pais se suicidaram, né, que os pais estão mortos, ele então fica revoltado, ele começa a agredir todo mundo. Nessa briga toda aqui gera uma consequência terrível, que é a morte de muitos deles, acabam se matando aqui. Você vê que o soro causa um descontrole, né, muito grande neles ali. E no momento fica aqui somente o Isaiah, né? O Isaiah que já está no local de uma missão, ele está pronto para atuar. O Steve Rogers, o Capitão América que nós conhecemos, ele está viajando para encontrar com esses homens, com esses super soldados. Ele não sabe da existência desses homens, ele está viajando para encontrá-los, mas não sabe que vai encontrá-los. O exército só vai falar isso quando ele chegar. Só que atrasou o navio dele, atrasou a viagem dele, né? E aí ficou somente o Isaiah, e houve essa briga. Isso, ficou somente o Isaiah vivo, e aí quando eles se dão conta, o Isaiah parte sozinho. Ele rouba o uniforme, que seria o uniforme para o Capitão América, para o Steve Rogers. O uniforme estava lá aguardando o Steve Rogers. Ele rouba esse uniforme, usa esse escudo triangular aqui com esse desenho que o Williams, né, ele desenhava. Ele era um cara ativista que lutava contra o preconceito, contra o racismo, e ele faz esse desenho aqui, né? E aí o Isaiah usa o desenho dele aqui no escudo, né, representando esse companheiro dele, representando quem ele é, né, o povo dele, a raça dele, né, se é que é possível a gente falar assim, porque afinal de contas eu penso que todos pertencemos à raça humana, né? Somos todos humanos, independentes de cor, né? De etnia, de nacionalidade. Somos todos seres humanos e todos merecemos respeito. Mas enfim, nessa questão racial aqui que é colocada no quadrinho, ele então esse símbolo vem representando essa luta, né? E ele vem com essa representatividade. A palavra, né, que está na moda aí, representatividade, ele vem com essa representatividade no escudo dele, né? O interessante aqui é que ele deixa os braços dele de fora, ele usa o uniforme, né? O Capitão América, ele usa tem o azul, mas o restante é branco, né? E ele não, ele deixa a cor da pele dele à mostra, né? A cabeça dele fica à mostra, ele só usa um óculos ali, ou seja, mostrando a cor da pele dele, de que ele é, né, um negro que está lutando pela justiça, lutando por seu país, né? Só que o soro, né, talvez ainda por não estar totalmente desenvolvido, causa alguns efeitos, né? E o Isaiah, ele fica extremamente violento, né? Ele age com extrema violência, com extrema brutalidade. Ele mata os alemães aqui com muito sangue frio, né? E aí ele vai destruindo tudo ao seu caminho. No entanto, ele vê assim que ele fica extremamente apavorado quando ele entra em um campo de concentração, né? E ele encontra em um recinto, em uma sala que é um laboratório, né? Ele encontra vários corpos ali, onde esses corpos eles passam por experiências terríveis ali, né? Corpos amontoados, você vê que são judeus ali amontoados, né? E ele fica realmente extremamente chocado com tudo que ele vê. Ele vê inclusive uma criança negra ali, né? E ele fica muito chocado, ele fica muito abalado com tudo aquilo ali. Mas ele explode tudo, ele vai fazer, né? Vai cumprir essa missão dele. E ao tentar salvar algumas pessoas, algumas mulheres, né, judias, ele acaba se equivocando e entrando dentro de uma câmara de gás junto com essas mulheres. E ele é atacado por essas mulheres que acham que ele está ali para machucá-las, né? Ele não consegue sair dali, e aí o gás é liberado, as mulheres morrem, né? Mas ele não morre, né? Porque o soro acaba protegendo de alguma forma a vida dele, ele resiste a esse gás, ele acaba sendo capturado ali pelos soldados alemães, pelos nazistas, né? E aí voltamos aos dias atuais aqui, onde temos o Steve Rogers, sim, o Capitão América, no Bronx, visitando aqui a esposa do Isaiah Bradley, tá? E aí ela pergunta para o Capitão América, para o Steve Rogers, o que te faz pensar
que Isaiah está morto, né? Ou seja, o que fez o Steve Rogers pensar isso? O governo, né? O próprio exército, as próprias forças armadas americanas e o governo americano fez todo mundo acreditar que o Isaiah morreu em combate, né? Ele foi capturado e foi morto pelos nazistas. Só que o Capitão América aqui, conversando, investigando, ele percebe que não, que isso não aconteceu, tá? Que inclusive ele percebe traição, né? Ele percebe traição de oficiais americanos, de soldados americanos, de pessoas que estavam ali atuando do lado dos Estados Unidos, mas que se deixaram corromper por conta de dinheiro, por conta de vantagens, né, que os nazistas ofereceram ali. E aí ele descobre, né, esse uniforme que seria o primeiro uniforme dele e que estava com o Isaiah Bradley, né? Ele descobre, ele recupera esse uniforme, que é esse uniforme que ele tá. O Isaiah ele é capturado, ele é espancado, né? Ele é torturado, ele se encontra com o próprio Hitler, que faz uma proposta para ele de que ele mude de lado para que ele passe a atuar ao lado dos alemães em prol da causa nazista, né? E ele se nega, ele acaba sendo torturado. E aqui a gente vê alguns personagens reais, né? Como o próprio Hitler, que nós temos aqui o Joseph Goebbels, né? Goebbels, sei lá, eu não sei falar esse nome direito, me desculpe se eu falei errado, mas esse cara aqui era um ministro da propaganda nazista, né? Que realmente existiu esse cara aqui. Então a gente vê que a história aqui, ela mistura personagens reais e personagens fictícios. Realmente é uma história muito bem escrita, muito bem trabalhada. Realmente eu posso dizer que foi um dos melhores quadrinhos que eu li até o momento no ano, né? Está entre os melhores que eu li. Realmente uma história muito boa e o Capitão América, o Steve Rogers, vai investigando, né? Ele vai conhecendo toda a história do Isaiah, né? A gente vai vendo aqui que os nazistas só não conseguiram, né, reproduzir esse soro porque eles não quiseram que o sangue do Isaiah fosse trabalhado e fosse colocado no corpo de um alemão, porque eles não aceitavam que o sangue de um negro pudesse correr nas veias de um alemão, mesmo que isso fosse trazer benefício para o exército alemão, né? E aí a gente vê todo esse preconceito que eles sofriam tanto no seu território, né, lá no território americano, e quando eles vão para fora, quando eles vão combater do inimigo, eles também sofriam esse mesmo tipo de preconceito pesado, medonho, né, até. E aí o Capitão América continua a sua investigação, ele vai descobrir então que o Isaiah, ele acabou sendo liberto, né, ele acabou sendo resgatado, né, ali, que ele não morreu na mão dos nazistas. Ele vai ter um encontro com esse antigo oficial aqui, que vai contar mais para ele de toda essa experiência que esses homens negros sofreram ali, né? De como tudo aconteceu, essa verdade vai sendo revelada, o Capitão América vai ficando espantado, olha a cara dele de espanto, com tanta coisa suja, com tanta sujeira e com tanta podridão, né? Que veio sendo escondido durante tantos e tantos anos, né? E aí o Capitão América, né, tá aqui tentando fazer a justiça dele, fazendo que alguns homens paguem por esses erros que eles cometeram lá no passado, né? E o nosso quadrinho vai terminar aqui com o Capitão América voltando ao Bronx, voltando à casa do Isaiah Bradley, onde ele agora, sabendo que o Isaiah está vivo, né? Ele volta ali, ele conversa novamente com a esposa dele, né? Eles estão conversando ali, ela tira a burca porque ela não virou muçulmana, não. Ela está dando aula numa escola muçulmana e para se ambientar, né, ao estilo da escola, porque lá ela só pode dar aula se ela tiver com essa burca aqui. Então ela começa a usar em casa ali só para se ambientar, né? Enfim, aí ela tira, a gente reconhece que é ela mesma, né? Só que já com os cabelos brancos aqui, e ela começa a falar, né, que quando o Isaiah foi resgatado, que ele foi liberto lá, né? Que ele encontra um comboio, né? Um comboio que se chamava a Red Ball Express, né? Que era um comboio de caminhões que
atravessava a Europa levando mantimentos para os aliados ali, né? Ele acabou sendo resgatado por esses homens ali, e quando ele se reapresentou ao comando, ele foi levado à corte marcial e foi condenado à prisão perpétua. Por quê? Por ter roubado o uniforme que seria para o Steve Rogers, o uniforme que seria para o Capitão América, né? E aí ele foi condenado à prisão perpétua, ficou 12 anos isolado em uma prisão solitária, recebendo poucos cuidados médicos. Isso mexeu com a cabeça dele, o soro mexeu, o espancamento mexeu, tudo mexeu com a cabeça dele, todo esse sofrimento mexeu com a cabeça dele, e a cabeça dele funciona hoje quase como se fosse de uma criança, né? E tudo isso ele passou, tudo isso sem nenhum reconhecimento, né? A esposa dele fala que passou anos lutando para que eles fossem ao menos reconhecidos, mas, né, eles não foram reconhecidos, né? Mas que o presidente Eisenhower perdoou Isaiah, né? E com isso, né, ele foi retirado da prisão, mas ainda não houve o reconhecimento, mas pelo menos ele ganhou liberdade, pôde voltar para casa, teve filhos, né? A família dele cresce ali, e aí o Capitão América para aqui diante de uma parede, né, esperando ele ser apresentado ao Isaiah, e nessa parede está o Isaiah aqui com várias personalidades, né? Temos aqui o Michael Jackson, temos foto do Stan Lee aqui, né? Temos o Nelson Mandela, entre outras personalidades retratadas aqui, como se eu tivesse conhecido todas essas pessoas. E no final aqui vamos ter o encontro entre o Capitão América, o Steve Rogers, na verdade, e o Isaiah Bradley, né? Na verdade é o encontro do Capitão América com o Capitão América, porque afinal de contas o Isaiah Bradley ele foi o Capitão América, mesmo que por pouco tempo ele foi o Capitão América, ele vestiu a bandeira antes do Steve Rogers, né? Pelo menos nessa versão da história aqui, que está muito bacana. Gente, que história bacana isso aqui. E aí o Capitão América traz para ele, dá a ele o uniforme que ele roubou, que seria dele, ó, o uniforme que ele foi preso, aquele uniforme que ele teria sido torturado e que teria sido capturado lá pelos alemães. Ele devolve esse uniforme ao Isaiah, e a esposa dele então tira mais uma foto, onde vai ser mais uma foto aqui do Isaiah que vai para a parede, né? Uma história muito bonita, muito legal, vale a pena ser lida, muito interessante mesmo, trata muito sobre essas questões raciais, faz muito a gente pensar, é um quadrinho muito bacana aí que vale a pena ser lido, tá? Os autores são, aqui fala, né, sobre os autores, um pouco mais sobre os autores aqui, sobre o Robert Morales e pelo Kyle Baker, e aí terminamos o nosso quadrinho aqui, um quadrinho que, como eu disse, vale a pena ser lido, um quadrinho muito interessante, muito bacana aí, Capitão América, A Verdade, Vermelho, Branco e Negro. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço aí e fiquem com Deus.